Eu queria começar hoje pela manhã falando aos irmãos com a seguinte pergunta: você está satisfeito com a sua vida de oração? Você está satisfeito com a sua agenda diária, semanal de oração? A sua vida de oração é o ideal que você sempre buscou? A sua vida de oração corresponde às expectativas de Deus, corresponde às expectativas da palavra de Deus? Você... Meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Eu vou orar por você, tá? Se você não está disposto, ou se você não está satisfeito com a sua vida de oração, você está disposto a... na sua rotina, na sua vida de oração? Não, ele falou que é tudo lá. Continua aqui. Estou funcionando. Vamos lá. Você está disposto a fazer mudanças na sua rotina diária para rever a sua vida de oração, o seu relacionamento com Deus? Ontem à noite eu mencionei sobre oração e rapidamente mencionei sobre o que nos motiva a orar. Obrigado, irmã. O que efetivamente nos motiva a orar? A nossa vida de oração parte de um princípio de relacionamento com Deus, ou parte das nossas simples necessidades de sobrevivência? A oração é um recurso de sobrevivência ou um instrumento contínuo de relacionamento com Deus? Se a gente lembrar, ontem eu mencionei sobre as intenções de Deus em relação ao ser humano, no início da criação. As intenções de Deus era que o ser humano estivesse se relacionando com Ele continuamente, que o ser humano estivesse em comunhão com Ele, estivesse em todo o tempo interagindo com Ele, na presença dEle. Então o ser humano, para ele ser plenamente realizado, ter plenitude de vida, ele precisa estar na presença de Deus. E a oração é Deus nos trazendo para perto, nos trazendo de volta para a origem do seu plano, de um plano de relacionamento. É a nossa intimidade, é o nosso alimento espiritual. Então a importância da oração como um instrumento do nosso relacionamento cotidiano com Deus, e que é algo contínuo, que não se interrompe. Então assim, a teologia de missões, a teologia da oração, ela parte desse princípio de relacionamento entre nós e Deus, e que não é uma eventualidade, não é uma consulta eventual, um requerimento que apresentemos a Deus, mas é um estilo de relacionamento. É um estilo de vida fundamentado de uma relação continuada com Deus, onde nós o ouvimos pela palavra e nós interagimos com Ele através da oração, e nós buscamos a sua face, nós buscamos em comunhão com Ele, buscamos em oração, abrimos o nosso coração com Ele, compartilhamos com Ele a nossa vida, falamos das nossas preocupações, ansiedades e angústias, compartilhamos com Ele a nossa vida e nos disponibilizamos para que Ele faça conosco o que Ele quiser, e nos disponibilizamos a servir para viver para a sua glória. Então, meus irmãos, a oração é algo que é prazeroso estar na presença de Deus. O salmista,
o salmista diz que é melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. O salmista diz que como a corça, né, tem sede das correntes de água, a minha alma tem sede de quê? De Deus. E às vezes a nossa vida de oração, ela não é tão intensa, porque parece que nós não temos essa sede, tanta sede de Deus, essa vontade de estar na presença de Deus, de buscar ao Senhor, esse deleite na presença do Senhor, essa intimidade que nos produz deleite, da gente chegar no final de semana e numa manhã de sábado ou numa tarde de sábado, nós dedicarmos um bom tempo dessa manhã em oração, buscando ao Senhor. E nos dias atuais, a nossa jornada diária tem tantas atividades que a gente vai empurrando a oração, a gente vai protelando, e a gente não gasta tanto tempo assim na presença do Senhor. E nós temos sempre uma série de atividades, mas a coisa mais importante é nós termos tempo na presença do Senhor, estarmos buscando a Deus e reservando tempo prioritário, tempo precioso para buscarmos ao Senhor, porque sem oração nada acontece. Quando encontramos líderes como Daniel no Velho Testamento, Moisés, homens que gastavam tempo com Deus, e aí vem Jesus, e Jesus orava porque ele estava precisando de alguma coisa, pedia alguma coisa para o Pai. Qual era o princípio da oração, do tempo de oração que Jesus mantinha com o Pai? Era o princípio do relacionamento, intimidade, comunhão. E ele gastava horas na presença do Pai, orando, e puxava os discípulos, vamos orar. Os discípulos não aguentavam o ritmo de oração de Jesus, dormiam, e Jesus mantinha uma relação contínua com o Pai, através da oração. E a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. E olha, irmãos, isso tudo que eu estou falando aqui é óbvio, você sabe de tudo isso, você sabe tudo isso. Agora, entre a gente saber e a gente praticar, aí que a história muda. E assim, se nós batistas, irmãos, nós precisamos fazer uma curva, e algumas coisas têm que mudar, alguns modelos mentais da nossa mente têm que mudar. Evangelização discipuladora, cada crente um discípulo que se multiplica, não apenas um membro da igreja, mas um discípulo que se multiplica e que se relaciona intencionalmente com pessoas, visando torná-las discípulos também de Jesus. E uma coisa que em nosso modelo mental precisa mudar é esse conceito da importância da oração. Irmãos, um culto de oração era para estar sempre abarrotado nas igrejas, mas o nosso estímulo, a nossa motivação para estar orando, buscando ao Senhor, tem enfraquecido. E outro dia eu ouvi um pastor dizendo: você quer encher o culto de oração na sua igreja? Arruma um cantor gospel bom, você lota, você paga um cachê com um cantor gospel toda quarta-feira, você lota a igreja, o cara vem, e tem igreja lá no Rio fazendo isso, bota um cantor gospel e lota. Gente, se para atrair o povo para orar precisa botar um cantor gospel, nós precisamos nos arrepender, porque só a oração gera motivo da gente buscar o Senhor com alegria, nos dispormos a buscar o Senhor. E aí o que me preocupa é que se você marcar numa sexta-feira, próxima sexta, você saindo do serviço, vem aqui para a igreja que nós vamos assar uma picanha aqui, vai ter uma linguiça, uma asinha de frango, uma Coca-Cola, sai do serviço direto para cá, 8 horas a gente começa, a gente vai até meia-noite fazendo um churrascozinho aqui. Será que o povo vem? De graça, cai dentro. Agora na outra sexta você já sai direto do serviço, vem para cá que nós vamos ter uma vigília de oração de 8 à meia-noite. Não vai ter nada, nem chazinho, é só oração. Qual dos dois eventos vai dar mais gente? Churrasco? Quer dizer, se a picanha e a Coca-Cola, que entope a vida da gente de colesterol e triglicéridos, atrai mais a gente do que buscar o Senhor, meus irmãos, a gente está achando que a gente vai conquistar aqui pátria para Cristo. O diabo está rindo da gente. Vocês acham que o diabo está de brincadeira? Porque não adianta, irmãos, a gente ficar, não, vamos multiplicar discípulos, vamos ter pequeno grupo multiplicador, vamos ganhar Recife, vamos ganhar o bairro. O diabo está rindo da gente. Quando se colocar uma picanha com aquela gordurinha na frente, com mais uns copos de Coca-Cola, se isso atrai mais a gente do que a presença do Deus vivo, irmãos, tem alguma coisa errada, a gente precisa se arrepender. A gente não está brincando, irmãos.
O diabo não está brincando, ele veio matar, roubar e destruir. Eu tive uma experiência na vida que mudou a minha perspectiva e como eu encaro a oração. Talvez você já tenha me ouvido contar essa história. Eu morava em Brasília, morei 10 anos em Brasília. Nós tínhamos 2 filhas, a Ana Flávia e a Fernanda, nasceram em Belo Horizonte. Hoje a Fernanda está com 24 anos, casada, mora em Salvador, na Bahia, feliz. E a Ana Flávia está estudando fora e já não mora mais com a gente. E só tem um menino agora que mora com a gente. Mas as meninas nasceram em Belo Horizonte, pastor Fabrício, elas são mineiras. E em Brasília nasceu o Guilherme. Já estava fora dos nossos planos ter outro filho, mas nasceu o Guilherme lá. E foi uma bênção de Deus. E o Guilherme, quando estava com 14 dias de vida, 14 dias, a gente foi ao Hospital Santa Lúcia, ali na ponta da Asa Sul, em Brasília, para uma consulta pediátrica. Levamos o Guilherme ao pediatra numa segunda-feira, 7 horas da manhã. E eu tinha uma agenda muito intensa naquela semana. Eu iria ao hospital com a minha esposa e o Guilherme, faríamos a consulta, eu voltaria em casa, deixaria a esposa e o Guilherme, ia para o aeroporto, e de lá eu ia para Salvador, que eu ia ter um encontro com os gerentes regionais da Caixa Econômica Federal aqui do Nordeste. Eu ia falar para eles até quarta-feira. Eu era da área de administração, executivo da área de administração da Caixa, e eu vim aqui no Nordeste fazer umas palestras com os gerentes regionais da Caixa, lá em Salvador. Uma agenda intensa. Aí a gente começou lá com a consulta, cedo fomos para o hospital, e quando a gente estava fazendo a consulta lá com a pediatra, ela disse assim: olha, pai e mãe, o Guilherme tem um probleminha, ele vai precisar fazer uma cirurgia. Eu falei: não, doutora, nós não viemos aqui fazer cirurgia não, é uma consulta rápida que eu tenho uma agenda intensa essa semana. Ela falou: não, mas tem um probleminha aqui. Uma alça intestinal entrou uma dentro da outra e travou tudo. Tem que abrir a barriguinha dele para a gente resolver esse negócio aí. Aí ela falou assim: vai ter que fazer um monte de exames aqui agora. Vamos fazer um monte de exames, vários exames. Aí eu liguei para o médico em Belo Horizonte, que era o nosso pediatra das meninas, interagi com ele, fiz várias perguntas, ele me orientou algumas coisas, que eu estava chegando em Brasília ainda, não conhecia bem os médicos de lá, enfim, aquela coisa de pai, ter aquela segurança de um outro médico, a palavra de um outro médico. Enfim, foi aquela manhã de exames. Quando foi às 14 horas daquela segunda-feira, 14 horas, a gente estava na antessala da UTI neonatal, preenchendo os formulários. Depois que preenchi tudo, o médico lá entregou as roupinhas do Guilherme para a gente e falou assim: agora vocês podem ir, o Guilherme vai ficar aqui, amanhã cedo é a cirurgia. Irmãos, eu peguei aquelas roupas, porque com o bebê você anda com aquelas sacolas, aquela coisa toda. Eu peguei aquela sacola, peguei na mão da minha esposa e a gente foi pelo aquele corredor, minha esposa chorando, e o Gui, aquele bebezinho assim, 14 dias, ficou lá naquela UTI. Irmãos, fomos para casa, passamos na escola, pegamos as meninas, e eu pergunto para vocês: o que é que vocês acham que nós fizemos naquela noite? Vocês acham que nós fomos no shopping? Vocês acham que a gente foi a algum aniversário, foi para o cinema assistir algum filme? Vocês acham que eu fui para casa assistir televisão, ver algum filme, algum futebol? Vocês acham que nós saímos para um aniversário de alguém da igreja, ou fomos para um jantar, alguma coisa assim? O que vocês acham que nós fizemos naquela noite? Nós oramos, irmãos. Nós oramos, nós entramos no quarto, ajoelhamos, e com as meninas nós oramos. E eu voltei à noite na UTI, lá para as 9, 10 da noite, eu e a minha esposa, nós entramos na UTI, e fui lá, botei a mão assim sobre aquela incubadora lá, e orei com o Guilherme, e oramos, e saí do hospital orando, e fui para casa orando, e fui dormir 2, 3 horas da manhã orando, e eu acordei naquela manhã. Vocês acham que eu acordei como? Orando. Vocês acham que eu acordei tarde? Não, eu acordei cedo, orando, e acionei várias pessoas da igreja, acionei o nosso ministro de oração, colegas, pastores, amigos, pedindo oração, e um monte de gente orando, gente da família, e esparramei para o pedido de oração, e nós oramos, e eu cancelei toda a minha agenda, não fui para Salvador, cancelei a minha agenda, e minha agenda naquele dia foi toda arriscada, e passou a ter só um item na minha agenda, só um item: oração. Eu só orava, eu dei uma guinada na minha agenda, e eu só orava. Sabe por quê? Porque eu tinha um motivo
que tocava o meu coração. Sabe por que a gente ora pouco, pastor? Porque a gente não tem motivos que tocam o coração da gente. Sabe por que a gente não busca tanto o Senhor? Porque a gente não tem motivos para orar. Motivos que tocam o nosso coração. No dia que os pecadores, os perdidos do nosso bairro, da nossa cidade tocarem o nosso coração, nós vamos gastar tempo para orar e interceder por eles. No dia que a evangelização, que a obra missionária, que a família, que os seus parentes que não são crentes, os seus amigos, o ministério da sua igreja, a obra de Deus, quando essas coisas tocarem o seu coração, quando a sua intimidade com Deus, quando o seu relacionamento com Deus, tudo isso tiver relevância para o seu coração, você vai achar tempo para orar. E a motivação de tudo isso, o que tocava o meu coração? Porque tinha alguém que eu amo muito, que precisava da graça de Deus, e eu me coloquei na brecha para interceder a Deus, porque eu tinha algo que tocava o meu coração. Se fosse o filho de uma outra pessoa da minha igreja, eu teria orado, mas não teria cancelado a minha agenda. Mas eu tinha algo tão pessoal que tocava o meu coração. Sabe o que nos falta na nossa vida de oração? Motivos que tocam o nosso coração. Porque não adianta pregar sobre oração, que você já ouviu sobre oração. Não adianta a gente falar e tentar convencer alguém a ter uma vida de oração. Ninguém convence outro a ter vida de oração. Eu não vou mudar a sua cabeça. Ninguém muda a cabeça de ninguém. Você tem que ter experiência com Deus. No dia que você tiver experiências com Deus, você vai entender o que significa intimidade com o Senhor. Tem muito crente mesmo de igreja que nunca viu a glória de Deus, nunca teve intimidade com Deus. Serve ao Senhor, mas não conhece o Senhor. Igual Samuel. Samuel já servia lá no templo e Deus falava com ele, mas ele não reconhecia a voz de Deus. Ele não tinha conhecimento ainda do Senhor. Até Eli falar com ele: olha, quando ele falar, diga para ele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pastor Russo pregou sobre isso essa semana, pastor Fabrício. Tem pessoas que servem ao Senhor, mas não conhecem o Senhor na intimidade. Não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento. E eu não vou convencer você a fazer isso. Você pode até sair desse evento aqui meio animadinho. Hoje à noite você pode orar um pouquinho, amanhã, mas eu não dou 5 dias, você já volta à rotina. A televisão ganha da oração, a internet ganha, o WhatsApp ganha, o Facebook ganha, e um monte de coisa ganha da oração. Um monte de coisa tem mais prioridade na sua vida do que a presença de Deus, buscar o Senhor. E nós, irmãos, nós vivemos aquilo que o nosso coração estimula. As nossas motivações nos levam a agir. O que motiva você? Você é fruto da motivação. Então, se o relacionamento, a sua intimidade com Deus, isso não motiva você a ter uma vida de oração, você não vai ter, não. E eu não consigo convencer, ninguém consegue convencer ninguém. Mas quando a gente tem experiências, a coisa muda. E eu fiquei impressionado com essa experiência que eu tive na minha família. Como eu mudei uma agenda toda. E a oração subiu para o patamar número 1 de prioridade das prioridades. E nós oramos. E oramos muito. E eu fui naquela manhã para o hospital orando: Senhor, eu preciso de um milagre, tem misericórdia. E eu orava, e orava, e orava. E eu abri meu coração com Deus e orava mais. E cheguei naquele hospital, fui lá para a antessala lá da UTI e fiquei lá esperando a médica, a coordenadora da UTI, para conversar com ela, para saber como é que era o esquema da cirurgia, que hora que ia começar. E enquanto eu esperava a médica, o que vocês acham que eu fazia? Eu orava. Pensa num camarada orando. E a minha esposa orava. Sabe por quê? E as meninas naquela manhã disseram: pai, nós não vamos para a escola, a gente vai ficar em casa aqui com a Beth era a nossa secretária lá. Ela disse: nós vamos ficar aqui em casa com a Beth, porque a gente precisa orar pelo Guilherme. A gente não vai, porque a gente precisa ficar em casa para a gente orar pelo Guilherme. E elas não foram para a escola naquela manhã, porque elas precisavam orar pelo irmãozinho dela, porque elas também tinham motivo que tocava o coração delas. E elas mudaram a agenda dela, propuseram para nós mudar a agenda delas naquela manhã, porque elas precisavam buscar o Senhor, pois a gente tinha um motivo que tocava o nosso coração. Pastor, o que toca o seu coração para orar? Às vezes temos uma agenda tão intensa, tanta coisa, achando que a gente pode mudar o mundo, pode mudar a coisa, achando que a gente que faz a igreja andar, que a gente que faz as coisas acontecer. Ontem à noite até mencionei, alguns pastores acham que aquele versículo é para eles: sem mim nada podeis fazer.
Sem mim nada podeis fazer. Que a gente acha que a gente é que faz a coisa acontecer. Irmão, sem oração nada acontece. Sem oração nada acontece. Se Deus não agir, não vai acontecer nada. E Deus sabe das coisas. Deus sabe de todos os detalhes, sabe de tudo, sabe das suas angústias, sabe do funcionamento do seu organismo, conhece cada célula sua, conhece tudo, conhece todas as coisas. Ele tem domínio sobre tudo. Conhece o que você pensa agora, conhece a sua noite, conhece o seu dia, conhece o seu dia de amanhã, sabe tudo. As coisas acontecem e Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. E se Deus não agir, não vai acontecer nada. Você não é capaz de levar uma pessoa ao novo nascimento, só o Espírito de Deus. Você é instrumento para compartilhar a palavra, discipular, mas quem vai operar o milagre é Jesus. Só se o Espírito Santo não agir, a sua igreja não vai crescer. Se o Espírito Santo não agir, não vai acontecer nada. Você pode ter um entretenimento lá, um ajuntamento de gente, uma associação, alguma coisa aqui alguma coisa que se reúne, gente que se reúne para cantar, para ouvir algum estudo, mas se o Espírito de Deus não agir, não vai acontecer nada. A gente encontra isso em toda a Bíblia. Irmãos, essa obra é de Deus, não é nossa. Na nossa família a mesma coisa. A nossa vida de oração. Nós precisamos restaurar o altar da oração na família. A oração não tem tido força para reunir a família. A televisão consegue reunir a família, mas a oração não consegue. Qual foi a última vez que a sua família se reuniu para orar? Qual foi a última vez que você reuniu sua família na sala e vamos, gente, vamos ajoelhar aqui, nós vamos orar. Vamos ler um texto da Bíblia aqui, nós vamos orar. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, se ajoelhou com a sua esposa e falou: vamos orar? Nós vamos orar, vamos buscar o Senhor. E aí nós passamos uma semana toda sem vida de oração. Aí no domingo chegamos na igreja sem ter intimidade nenhuma com Deus. Aí nós chegamos na igreja no domingo para resolver tudo, e achamos que a nossa vida espiritual é frequentar um culto, um templo semanalmente, sem ter uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de relacionamento se constrói com uma vida de oração. E isso tem que estar motivado pelo amor que nós temos pelo nosso Deus. A motivação da oração não são as nossas necessidades. A motivação da oração é o nosso amor por estar e a alegria por estar na presença de Deus. Deixa eu repetir isso aqui, porque para a maioria das pessoas, a motivação para orar são as suas necessidades. Mas o que deve mais nos motivar para orar é o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Isso que deve nos motivar mais. Essas mudanças têm que acontecer, irmãos. Eu viajo esse Brasil todo falando em igrejas batistas, congregações, igrejas pequenas, igrejas grandes em número de pessoas. E uma das coisas que eu tenho descoberto é que o culto menos frequentado é o culto de oração. Brasil todo. E está mudando em algumas igrejas. Outro dia eu fui numa terça-feira falar no culto de oração numa igreja, tinha 800 e poucas pessoas. Aí eu falei: pastor, quem vem cantar aqui hoje? Ele falou: ninguém. E eu falei: é sempre assim? Ele falou: é sempre assim, para orar. Ele falou: pastor, nós vemos fazendo um trabalho aqui muito sério, mas isso começou primeiro comigo, pastor, começou lá em casa, com a nossa vida de oração. Irmãos, olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa, pastores e líderes. A coisa mais importante na vida do crente, na vida do discípulo, numa igreja, é a vida de oração. Coisa mais importante. Tempo que nós dedicamos para buscar o Senhor. Às vezes na igreja nós gastamos tempo com não sei quantas horas de reunião, não sei quantas horas de ensaio, e quantas horas gastamos de oração. E aí as coisas às vezes não acontecem. Aí às vezes a igreja é divórcio, é filho rebelde, filho nas drogas, é dificuldades, é lutas, é divisão, é dificuldade para cá, é carnalidade, é inveja, é intriga, é murmuração, é maledicência. E a gente não sabe, não, o que está acontecendo. O mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja porque a gente está deixando. Porque a gente tem tempo para um monte de coisas, mas não tem tempo para buscar o Senhor. E o meu povo perece porque o meu povo tem se afastado de mim. E perecemos por não estarmos buscando ao Senhor, e não termos intimidade e relacionamento com Deus. Família que ora, família que busca o Senhor, casal que ora, casal que busca a presença de Deus, família que chega no domingo para cultuar
mas que teve uma semana de intimidade, de relacionamento com Deus. Família que no sábado se reuniu numa hora comum e todos buscaram o Senhor e buscaram a Deus com integridade de coração, buscaram o Senhor em espírito e em verdade, e chegam para cultuar, chegam para adorar, chegam para exaltar o Senhor, chegam para abençoar os irmãos na comunhão, chegam para ouvir a voz de Deus através da ministração pastoral, ministração na escola bíblica. Pessoas que têm sensibilidade da palavra, têm sensibilidade porque estão cheios do Espírito e buscando a Deus e estão tendo uma vida de relacionamento. Mas algumas pessoas têm um conceito assim: não, eu vou domingo na igreja para me encher. Parece tanque de combustível. Chega domingo, bota a bomba aí, encaixa aí, injeta combustível. Aí passa a semana toda, aí chega cá pegando no domingo para encher de novo. Eu não conheço esse tipo de relacionamento na Bíblia, não, meu irmão. Não, eu vou na igreja para me encher. Não, querido, você vai na igreja para oferecer ao Senhor. Ir à igreja não é para ser cheio. Ir à igreja é porque você está cheio, cheio da graça, cheio do Espírito, e vai para abençoar. Irmãos, os nossos conceitos sobre prática de oração precisam mudar. A teologia, essas coisas de oração, a gente tem isso tudo bonitinho. Os batistas têm tudo isso muito bonitinho. O negócio é a prática da vida de oração. Orei tanto pelo Guilherme naquele dia, irmãos. E aí a médica pediatra veio falar comigo, a gente conversou um pouquinho, ela disse: olha, o Guilherme me surpreendeu. A gente não vai fazer a cirurgia agora de manhã, a gente vai esperar um pouco, até o final do dia ele vai ficar em observação. Aí nós ficamos em observação, ela em observação e nós em observação de oração do lado de cá. Aquele dia todo, pensa ficar no hospital o dia todo, e a gente ali na observação, ela observando de lá e nós orando de cá. Aí no final do dia falou assim: olha, ele vai continuar a observação, só que nós vamos mandar para a semi-UTI. Aí foi para a semi-UTI, aí ficou em observação na semi-UTI e nós na semi-UTI em observação e oração. Aí depois de um dia nós fizemos UTI, ele falou: não, vai ficar agora um dia de observação no quarto. Aí ficou mais um dia, 3 dias no hospital. E ao final daquele dia falou assim: olha, não vai fazer cirurgia não, o Guilherme surpreendeu a gente, o negócio aí parece que está se arrumando e tal, e não sei o que, e ele já está até evacuando, e então não vai fazer cirurgia, ele vai para casa. Estou contando isso, Deus podia ter agido através da cirurgia também, mas aprove ao Senhor não permitir aquela cirurgia. Mas essa história mudou a minha vida, a vida da minha família, a vida de oração dos meus filhos, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. E eu repensei um monte de coisa na minha vida. É melhor você estar na presença do Senhor 1 hora do que estar 24 horas em outro lugar. Pessoas saem de férias, eu já vi coisas assim, membros da igreja que eu pastoreava falam assim: pastor, estou saindo de férias. Férias de tudo, férias de igreja, férias de tudo, de Bíblia, de oração, de tudo. Eu falei: vai com Jesus, pede para Deus também sair de férias. Tem pessoas assim, saem de férias, não, nas férias, eu estou de férias. E é como se a igreja fosse um encargo, uma rotina, como de trabalho, uma obrigação de ir todo domingo, toda semana, e agora de férias, ufa, estou livre. Isso revela, irmãos, que o seu relacionamento com Deus é um encargo. Sabe uma das práticas nas férias com a minha família? É a leitura da Bíblia. A gente, como diz lá no interior de Minas, pastor Fabrício, a gente garra na Bíblia assim, define o livro, e toda manhã das nossas férias a gente tem um momento espiritual, depois do café. Eu não gosto de fazer antes do café não, porque estou me sentindo mal, minha cabeça fica ruim, então vamos todo mundo tomar café, porque para a gente estar com Deus a gente tem que estar bem, ali ó, não tem que estar ninguém com dor de nada. Não, toma café, todo mundo tomou o café direitinho, agora vamos aqui ó, aí tem aquele momento de, não sei se, não olha para o relógio não. Nós vamos estar com o Senhor agora. Aí a gente lê aquele capítulo, medita nele, e aí a gente, vamos ajoelhar aqui para a gente orar. Aí a gente ora como família, a gente ora, busca o Senhor, e diz: Senhor, dá-nos graça nesse dia. Eu lembro que uma vez numa reunião de oração lá em casa, e assim quem tem filho sabe que de vez em quando tem umas rusgas, né? As rusgas. Aí lá em casa a Márcia me falou: ó, tá tendo uma rusga aí, porque uma pegou a blusa da outra, e pegou a blusa nova que a outra nem tinha usado ainda, imagina. As meninas nessa faixa de 13, 14 anos, um pegar a blusa do outro, uma menina pegou a blusa da outra, mas a outra nem tinha vestido ainda. E aí o tempo fechou. E aí a gente estava lá, e eu estava sabendo disso, né? A Márcia me falou: mas não, vamos ter um momento espiritual, leitura da Bíblia e tal. Aí nos ajoelhamos ali para orar. Aí uma dada a mão com a outra, a gente começou a orar e tal. Aí daqui a pouco eu vi uma falar para a outra assim: me perdoa.
eu peguei a sua blusa, sem te falar. Aí a outra falou assim: eu te perdoo. Daqui a pouco as duas estavam abraçadas orando e chorando, e dizendo: uma blusa não pode quebrar o nosso relacionamento, porque nós somos mais do que uma simples blusa. O nosso relacionamento é a intimidade da nossa família, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. E a oração, irmãos, trouxe comunhão e trouxe paz à família. A oração traz qualidade no casamento. A oração traz qualidade no relacionamento da família. Se você fosse mais inteligente, mais sábio, você ia praticar muito mais a oração e menos televisão. Você estaria com mais tempo conectado com Deus do que conectado na internet. Você estaria plugado no seu Wi-Fi, o seu WhatsApp. Como é que está o seu WhatsApp com Deus? Agora a gente tem que falar assim: como é que está o seu WhatsApp com Deus? Porque você fica ali e fala com todo mundo, e tal, fala com todo mundo. Cria um WhatsApp com Deus. Aí começa a falar com ele também. Estou falando com Deus agora. Falei lá, dá um jeito, faz um WhatsApp com Deus. Faz um Face com Deus. Mantenha-se conectado. Porque tem gente que já está tendo crise de abstinência da internet, sem o tal do Wi-Fi. Eu fiz uma viagem missionária com um grupo de pastores para a Amazônia, e o negócio é que não pegava Wi-Fi. A única coisa que o celular servia era para tirar foto. E era aquela agonia. E o povo ali não tinha internet. Que coisa maravilhosa. Quando nós chegamos perto de Manaus, que a internet começou a funcionar, foi um alvoroço. Todo mundo escutava aquele negócio. Que coisa, uma bênção. A gente não tem internet por uns dias para a gente buscar o Senhor e ter intimidade com Deus, irmãos. A vida de oração de um líder determina o ritmo da igreja. A vida de oração do líder, dos líderes, determina o ritmo da igreja. Vou repetir: a vida de oração do pastor define o ritmo da igreja. A vida de oração dos líderes, dos diáconos, dos professores, da diretoria da igreja determina o ritmo da igreja. O ritmo da igreja está diretamente ligado ao ritmo de oração dos líderes da igreja. E quando Moisés levantava as mãos e buscava o Senhor, o povo o quê? Prevalecia. E quando os líderes da igreja têm intimidade com Deus, a igreja prevalece. Mas quando os líderes não oram, a igreja não prevalece. E o ritmo da igreja depende do ritmo de oração dos seus líderes. Creia nisso, pastor. A vida de oração do pastor, a vida de oração dos pastores da igreja, dos líderes da igreja, a vida de oração das famílias líderes da igreja determina o ritmo da igreja. Pode ver na Bíblia o ritmo de oração dos líderes. O povo de Deus, quando pegava um líder, pegava um rei que era de Deus, que buscava o Senhor, o ritmo daquele período. Agora, quando pegava homens que não tinham temor do Senhor, não buscavam o Senhor, não tinham intimidade com Deus, a nação perecia. Vou repetir essa frase, se você só leva isso nessa manhã. A vida de oração dos líderes define o ritmo da igreja. A vida de oração do diretor da junta, dos gerentes da junta, pastor Fabrício, dos líderes da junta, determina o ritmo da junta. Porque se esses líderes não tiverem intimidade com Deus, eles não sabem para onde Deus quer que a junta vá. A nossa vida de oração define o ritmo da nossa família. Algum militar aqui? Esse militar. Em Brasília tem um quartel do Exército, batalhão de logística, ali no setor militar. E tem uma frase muito interessante no muro lá, dizendo assim: a logística define o ritmo do combate. E se a logística não funcionar, o combate, quem está na linha de frente não tem sucesso. E quando eu li aquela frase, eu aprendi uma coisa: a oração define o ritmo do combate. Muito interessante essa frase do Exército. A logística determina o ritmo do combate. Para nós aqui, a oração determina o ritmo da igreja, o ritmo do combate, o ritmo missionário, o ritmo do avanço, o ritmo da oração, o ritmo da santidade da igreja, o ritmo da fidelidade, o ritmo da intensidade da vida cristã de cada um. A vida de oração determina o ritmo da igreja, a saúde da igreja, a vida de oração.
Nós vivemos num tempo de muito materialismo, de hedonismo, de um monte de ismo. A centralidade do ser humano, tudo tem que girar em torno do ser humano. Tudo tem que girar para o conforto do ser humano. Não, o culto não pode demorar muito, porque as famílias não sei o que, tem que só ter tempo e tal. E ali o culto não pode demorar muito, a mensagem tem que ser mais adequada, tem que agradar as pessoas não podem ser confrontadas com algumas questões do pecado. A música tem que agradar as pessoas. E todo mundo está na igreja, a liderança da igreja vive um estresse para preparar algo para agradar o povo. E nós temos que estar estressados e preocupados em preparar algo para agradar a Deus. A gente vive uma agonia, saber se o povo gostou, e aí o ser humano vai tomando uma posição de entronização, e nós somos chamados para servir, e se tem um trono, ele só pertence única e exclusivamente a Jesus, e nós estamos aqui para servir. E a Bíblia, tudo é o contrário. O mundo tem uma filosofia, a nossa filosofia é assim: importa que ele cresça, que eu diminua. Grande é quem serve. Quem serve muito é que é grande, não é quem é servido por muitos. O mundo é diferente. Poderoso é quem tem muitos servos. E aqui na igreja de Jesus, poderoso é quem serve a muitos. Olha que confusão. Aqui a gente morre para viver. Quando a gente perde, a gente ganha. Olha que confusão. Aqui quando a gente perde, a gente ganha. É tudo ao contrário. Aqui o último é o primeiro. Tudo ao contrário. Porque o reino de Deus não é o reino deste mundo. E é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha aqui para mim, meu irmão. Deixa eu repetir essa frase aqui. A vida de oração dos líderes define o ritmo da igreja. A vida de oração do pastor define o ritmo da igreja. A intimidade dos líderes com Deus define o ritmo da igreja. A vida de oração da família define o ritmo da família, define a qualidade da família. Conheço uma família pela vida de oração dela. A vida de oração revela quem é a família. A vida de intimidade com Deus, de busca do Senhor na palavra, define quem é a família. Sem oração nada acontece. Deixa eu contar só mais uma história. Aquele relógio ali não está me ajudando. Ele anda rápido mesmo. Mas eu já vou parar, pastor Milton. Vocês estão entendendo direitinho, irmãos? Você está entendendo, Patrícia? A vida de oração, você consegue repetir essa frase? A vida de oração dos líderes define o ritmo da igreja. A vida de oração da família define o ritmo da família e a qualidade da família. Buscar o Senhor, irmãos. Dá um exemplo de um grande líder na Bíblia que não tinha intimidade, não buscava o Senhor, não tinha vida de oração. Dá um exemplo. Nenhum. Aí você vai querer liderar o povo de Deus nos dias de hoje, sem vida de oração, numa mecânica programada, achando que tudo vai funcionar como um processo concatenado, estruturado, como funciona nas empresas? Vai não, irmãos. Você acha que na igreja do Senhor Jesus é tudo mecanizado, processual, como funciona nas empresas aí, com input, output, com uma regra de processos que, se você obedecer aquilo ali rigorosamente, vai funcionar tudo assim, e que Deus está preso a isso? Está enganado. Está enganado. Ontem eu dei o exemplo do Murilo aqui, contrariando todas as lógicas e tendências missiológicas e recomendações de líderes apropriados para uma região. Deus manda o Murilo, que não encaixava em nada do perfil para aquele lugar, e Deus pega o Murilo e faz o que ele quiser. Vai numa lógica dessa. Aí a gente tem lá um monte de manual de missiologia, de missões e tal, avaliar a região, as questões transculturais, etc, etc e tal. Tem que ter isso lá. Mas, meu amigo, não fica preso não, porque Deus faz os negócios, Deus faz uns ribuliços e Ele faz e acabou. Um dia, eu de vez em quando eu fico meio chateado com Deus. Um dia eu estava muito chateado com ele. E aí eu tenho umas reuniões com ele, eu falo para ele, eu conto para ele as coisas. Eu falei assim: olha, hoje eu não estou bom com o senhor não. Ele fala assim: problema seu, você que vai perder. Eu falei: mas tudo bem, mas eu não estou bom com o senhor não.
E eu começo a conversar com ele. Depois a gente se acerta no final da oração. Tem oração, irmãos, que a gente não faz em público. Porque essas orações em público, elas são todas formatadinhas, né? Às vezes até quando pede alguém para orar em público, ele já formata as frases ali. Então é tudo muito parecido as orações em público. São boas essas orações. Mas para mim mesmo, aquelas orações que funcionam é aquela que você sozinho com Deus ali. Meia hora, 1 hora, 2 horas na presença de Deus. E você conversa com Ele ali. E abre o coração. E chora. E às vezes fala para ele: Senhor, eu estou chateado contigo. Eu não tenho direito de ficar chateado com o Senhor não, mas eu humanamente, o Senhor me conhece. Mas Deus trabalha o coração da gente. E um dia eu estava meio chateado com Deus. Nós começamos a investir em enviar missionários para o Rio Grande do Sul. Envia missionário para o Rio Grande do Sul. E tal, aquela campanha toda, levanta recurso, oferta, não tinha um centavo para mandar missionário para o Rio Grande do Sul, e tenta levantar pão aqui e acolá, e tal, começa a mandar os missionários para aquele Rio Grande do Sul, um desafio doido, mais de 80 mil centos de macumba, uma coisa, então. Aliás, nos 3 primeiros meses do ano, nós batizamos 158 pessoas no Rio Grande do Sul, nos projetos missionários nacionais. Nós estamos vendo um tempo de colheita precioso lá no Rio Grande do Sul, mas não pare de orar pelo Sul não. E uma igreja, irmãos, um pastor adotou um projeto do Rio Grande do Sul com R$300. Olha que situação. R$300. Só que o digitador, na hora de digitar aquele papel do Pâncio Milton, digitou o código errado do projeto, botou Tramandaí e era outro projeto. E a igreja ficou 6 meses contribuindo com R$300 por mês para o projeto de Tramandaí. Aí quando a igreja recebe uma carta, uma comunicação, agradecendo pelo investimento ali, e aí o pastor me mandou um e-mail, mas tão bravo, chutando a canela, xingando todo mundo, chamando a gente tudo de incompetente, etc e tal, que a igreja votou investir no projeto tal no Rio Grande do Sul, e a gente estava investindo no outro projeto no Rio Grande do Sul também. Peguei o telefone, liguei para o pastor, falou: ô pastor, nos perdoe, na hora que digitou o código errado, mas o recurso está sendo investido lá no Sul, quero lhe pedir perdão, etc e tal. Aí ele já tinha mandado um e-mail, que meu Deus do céu, duro, chamou todo mundo de incompetente. E aí eu escrevi para ele, mandei um e-mail para ele, além de ligar, pedir perdão, mandei um e-mail, falei para ele: ó, escrevi, pedindo perdão por escrito, e dizendo o seguinte: nós não gostaríamos que a igreja investisse num projeto que ela não gostaria de investir, e se os irmãos quiserem que a gente devolva o valor, eram 306 vezes, dá R$1.800, se os irmãos quiserem que a gente devolva o valor para a igreja, por favor envie o número da conta que nós vamos devolver. E eu escrevi aquilo, confesso para os irmãos, no fundo, para ter uma resposta assim: não pastor, a gente perdoa, agora por favor, invista no projeto certo. Nada, respondeu já com o nome da conta da igreja. Eu mandei lá para a tesouraria e falei: ó, por favor, devolve o valor para a igreja. Expliquei no e-mail que a gente ia investir em outro projeto no Rio Grande do Sul, que conectou com outro projeto, pelo erro de digitação do código do projeto no sistema. E aí nós devolvemos o valor. Mas eu fiquei chateado, não foi com o pastor não, foi com a igreja, foi com Deus. Eu falei com Deus, Deus, olha só, o projeto é teu, o missionário é teu, o senhor que manda os negócios para lá, a gente entra nessa confusão por sua causa, olha só o que aconteceu. Eu fiquei chateado com Deus, falei com ele, eu fui para casa naquele dia, fui triste para casa. Falei: meu Deus do céu, é assim que a coisa funciona? É assim que estão os corações dos pastores, o coração das igrejas, sem piedade. Às vezes, igreja não, isso é coração de pastor, sem piedade. Às vezes nós pastores, irmãos, não temos piedade, compaixão. Às vezes tem uma situação, uma coisa ou outra, tem pastor que fica arrastando aquilo o resto da vida, sempre está lembrando, sempre lembrando. Outro dia eu disse em Minas Gerais, fui falar lá na Semana Teológica no Vale do Aço, aí veio um pastor me questionando sobre Juerp. Falei: meu irmão, esquece esse negócio, vamos viver a vida. Não, porque não sei o quê. Falei: meu irmão, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, vamos para frente, vamos trabalhar. Eles ficam com aquele negócio agarrado, uma amargura. Irmãos, eu sou feliz, eu tenho muitas dificuldades, lutas e problemas, a gente enfrenta, resolve. Olha, eu sou feliz. Saí da junta de missões nacionais, hoje eu só tenho coisas boas para falar. Louvo a Deus pela nossa denominação batista, dou graças a Deus o privilégio que eu tenho de servir aos batistas. Completei 8 anos agora, e se eu tiver que ir embora hoje, vou com a maior alegria, só tenho coisa boa para falar.
A bênção que é. Pastor, como é que é trabalhar para denominar? Uma bênção. Servir aos batistas, uma bênção. Servir um povo que ama missões, gente que investe, gente que ora, gente que vai para o campo. Nós estávamos agora com mais de 400 voluntários lá no sertão da Bahia. Gente que se inscreveu, foi para Trans, evangelizar. Batizou um tanto de gente ontem em Barreiras, outro tanto em Bom Jesus da Lapa na quinta-feira. Povo que vai para o campo, radical que vai para dentro da Amazônia, radical que vai para dentro da Cracolândia. Olha que coisa maravilhosa. Olha que povo abençoado esse povo batista. Tem uma denominação onde tem jovens. Agora nesse período mais de 2.000 pessoas envolvidas com as trans. Teve trans em Tabatinga na Amazônia, trans em São Paulo com os hispânicos, com os africanos, trans no sul, trans não sei na onde, trans, preguei numa lá em Niterói, um tanto de gente na rua pregando o evangelho. Pensa numa denominação que tem um povo que vai para a rua, que faz viagem missionária, que vai para Arapiraca, que vai não sei para onde, que vai para lá, gente que faz missões, que investe, que faz campanha missionária, que oferta para missões, que sustenta missionário, que vai para a rua tirar drogado da rua. Pensa numa denominação abençoada, uma denominação que bota missionário no Haiti, bota missionário na China, bota missionário na África, gente que está trabalhando. Olha que abençoada essa denominação. Aí não, aí tem gente, não, mas aí começa a ver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu disse outro dia para o pessoal que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade social, enviadas pelo Conselho Tutelar. Eu estava falando para a equipe, eu disse o seguinte: uma pessoa falou assim, não, o Conselho Tutelar só manda problema. Eu falei, não senhor. Se você olhar para cada uma dessas crianças como um problema, elas vão ser um problema, mas olhe para cada criança dessa como uma bênção de Deus. Se você olhar para cada drogado da rua como um problema, um nóia, você vai ter um problema, um nóia. Mas olhe para cada um deles como uma bênção de Deus. E olhe para eles como se você estivesse olhando para Jesus. Cada criança que vem para nós em vulnerabilidade social, enviada pelo Conselho Tutelar para os nossos lares, eu digo para a equipe, é uma bênção, não é um problema. Cada criança é uma bênção, não é um problema. Cada aluno da Cristolândia não é um problema, é uma bênção de Deus. Aí você pode olhar a vida como você quiser. Você olha a vida como você quiser. Às vezes falta piedade no coração. Mas eu fui naquele dia para casa com muita tristeza com Deus. Aí voltei no dia seguinte. E aí eu já entrei numa reunião, porque esse negócio de reunião, eu nunca vi um negócio desse. Reunião, todo dia, reunião, misericórdia. Se Deus me deu um galardão pelo número de horas de reunião e por e-mail respondido, eu estou bem. Eu nunca vi, tem dia que eu recebo 500, 600, 700 e-mails. Eu olhei ontem, estou com 2.000 e poucos e-mails para olhar, só Jesus. Aí eu voltei no dia seguinte, estou numa reunião com minha equipe lá e tal, alguns gerentes lá da junta, coordenadores. E aí de repente minha secretária chega pertinho de mim e fala assim: pastor, tem uma senhora que veio de São Paulo, ela queria ter um minutinho contigo. Ela falou que não vai atrapalhar no corredor aqui mesmo, rapidinho e tal. Ela só tem um recado que trouxe para você do marido dela e tal. Eu falei, bote na sala de reunião ali que já eu vou lá. Aí eu fui lá na sala de reunião, tem uma senhora lá. Ela falou, pastor, eu vim aqui porque eu vim visitar meu filho que faz universidade aqui no Rio, e meu esposo, ele pediu para eu vir aqui sem falta, falar com o senhor. Porque o meu esposo leu no Jornal Batista e viu que a junta está mandando missionários para o Rio Grande do Sul. E ele falou que ele não pode ficar fora disso, ele quer também participar. E ele me deu uma oferta e pediu para trazer aqui para o senhor, para o Rio Grande do Sul. E é rapidinho, eu só vim aqui trazer a oferta, mas ele pediu para entregar para o senhor. Falei, pois não, minha irmã. Aí ela abriu a bolsa e aí pegou um cheque. Enquanto ela está pegando o cheque, eu já estou ligando para minha secretária já para vir, para trazer um recibo, para ela não ter que ir lá na tesouraria, já para resolver tudo ali, para ela já sair com tudo resolvido ali. Aí eu falei, bota o cheque já nominal à Junta de Missões Nacionais. E ela botou ali, ela me entregou um cheque de 47 mil reais. Aí Jesus, aquele que eu falei que eu estava chateadinho com ele, pega assim, pega por aqui, gente, assim, pega assim. Aí me pegou assim, passou a cara no cheque assim, ó. Presta atenção aqui, meu filho, ó. Eu sou o Senhor, dono de tudo, do ouro, da prata e mais alguma coisa que você não tem nem ideia. Nesse universo todo, eu estou no controle. Se eu chamei missionário para o Rio Grande do Sul, eu vou sustentar lá. E eu uso quem eu quiser para sustentar. E o senhor pode ficar tranquilo, que não é um pano de 300 reais que a igreja deixou de contribuir que vai impedir os missionários entrarem no Rio Grande do Sul e abençoar aquele estado. Porque eu tenho gente, se tem um que não vai, outro vai. Irmãos, eu peguei aquele cheque, agradeci aquela irmã, orei com ela e tal. Peguei o contato do esposo dela para dar uma ligadinha para ele. Entrei na sala de reunião, na outra que eu estava com os gerentes. Botei o cheque assim ainda bem, falei, gente, ajoelha aqui comigo.
Eu preciso pedir perdão a Deus, abrir meu coração. E aí eu orei, agradecendo a Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. E Deus tem me ensinado, ao longo desses anos na junta, quem é que tem o poder, quem é que está no controle. Isso me dá paz, me dá tranquilidade. E às vezes tem gente que o pastor fala assim: não, minha igreja não vou fazer campanha de missões. Não, eu também não vou ofertar para esse negócio aí de pau, não vou ofertar para esse não, achando que isso vai parar a obra. Para não, meu irmão. Para não. A obra acontece no ritmo de Deus, e Ele vai fazer o que Ele quer fazer, e nenhum de nós vai impedir o que Deus vai fazer, não, porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Agora a vida de oração define o ritmo, a integridade do coração. Eu vou contar uma história e acabar minha fala agora nessa manhã. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Deixa eu contar uma história para vocês bem rapidinho aqui. Tem umas histórias que marcam a vida da gente. A história que eu vou contar aqui marcou a minha vida. Eu conto essa história sempre. Fabrício deve ter ouvido umas 10 vezes. Mas quando eu pastoreava em Brasília, a igreja lá tinha várias congregações. Abrimos frentes missionárias em vários lugares. Tínhamos em 6 estados. Estávamos sempre abrindo frentes missionárias. Chegamos a ter 38. Uma maluquice. Chegou um período que nós estávamos investindo 51% do orçamento da igreja todo mês em missões. Era uma bênção de Deus. Eu falava para a liderança da igreja: de quem que é o dinheiro da igreja? É de Jesus. Ah, é dele? É. Então vamos investir o dinheiro naquilo que o dono do dinheiro gosta. E de que o dono do dinheiro gosta? Ah, gosta de almas. E quando alguém se converte, tem até festa lá no céu. Então vamos torrar esse dinheiro todo dele investindo naquilo que ele gosta. Ele gosta de plantação de igreja, gosta de envio missionário, gosta. Então vamos botar o dinheiro dele naquilo que o dono gosta. Porque às vezes a gente quer investir o dinheiro de Jesus naquilo que a gente gosta. E a gente tem que investir não naquilo que a gente gosta, mas no que Jesus gosta, que Ele é o dono do negócio. Ele é o dono do negócio. E aí nós começamos a investir muito em missões, abrir frente missionária, coisa e tal. Lá para o Vale do Tocantins tinha 10 cidades sem trabalho batista. Nós combinamos com a Convenção Batista do Tocantins: pode deixar essas 10 cidades que a nossa igreja vai botar trabalho nas 10. Começamos com a mais distante, que era Ponte Alta, 420 quilômetros de Brasília, e fomos botando trabalho, abrindo trabalho de lá, de Ponte Alta até chegar na divisa do Goiás, uma cidade chamada Taguatinga do Goiás. Não é a Taguatinga de Brasília, tem outra em Brasília. Mas um dia eu fui procurado pelo diretor da Convenção de Brasília, o pastor Jéssica Camargo, de saudosa memória, e ele disse para mim: rapaz, eu tenho um negócio bom para você. Eu falei: o que é? Uma igreja fechada em Campos Belos. Eu falei: isso é bom? Ele falou: rapaz, mas sua igreja tem tantos projetos missionários, pega mais esse, está fechado, vai lá. Eu falei: rapaz, mês que vem eu estou indo para aquelas bandas, eu vou passar lá. Ele falou: o negócio fechou lá, rapaz. E aquela igreja foi plantada pelo missionário americano chamado B.H. Foreman. Aliás, o nome da rua onde a igreja está chama B.H. Foreman. Ele construiu um templo bacana para umas 250 pessoas, uma casa pastoral com 5 quartos, parece que tinha umas 3 suítes, trouxe tijolos, azulejos dos Estados Unidos, uma casa pastoral, uma área maravilhosa, casa pastoral linda, fica na esquina do quarteirão de baixo, a igreja num lugar bacana no centro, o nome da rua da igreja, o nome do missionário. Esse missionário morreu num acidente de avião na região, foi sepultado lá em Campos Belos. Infelizmente, com uns 2 ou 3 ministérios mal sucedidos lá, de obreiros que não tinham integridade de coração e retidão diante de Deus, a igreja fechou. Às vezes tem alguns obreiros que são coveiros, né? Enterra a igreja. Infelizmente. E essa igreja, que foi um dia uma igreja líder naquela cidade, a igreja fechou as portas. E eu passei lá, encontrei a irmã Zumirene, que foi a remanescente. Marquei com ela, eu estava com 2 diáconos que a gente foi visitar uns trabalhos missionários na região. Passei em Campos Belos, que é uma cidade da divisa com Goiás, uma cidade de mais ou menos de uns 50 mil habitantes. Encontrei a irmã Zumirene naquele sábado à tarde. Ela disse: pastor, fechou mesmo. Aqui eu venho de vez em quando, venho toda semana, aliás, fazer uma oração aqui, mas fechou. E eu falei: quantos membros acha que ainda tem aqui? Eu falei: tem mais uns 2 ou 3 aqui. Eu falei: então faça um bilhete aí, uma cartinha, solicitando à nossa igreja que essa igreja aqui quer ser congregação nossa. Aí ela escreveu lá e levei para a igreja. Para encurtar a história, nós resolvemos assumir o trabalho lá. Enchemos 2 ônibus de gente, fomos para Campos Belos no final de semana, arrumamos, capinamos, limpamos, tiramos o mato, pintamos a igreja, fizemos culto na praça, visitamos o povo e tal, e enfim, botamos aquela igreja, abrimos a igreja de novo, fizemos uma festa lá. Só que eu não tinha um missionário, não tinha um obreiro para colocar naquela igreja, e todo final de semana mandava uma equipe, todo final de semana. Só que são 420 quilômetros de Brasília até Campos Belos, é chão, para ir e voltar todo final de semana. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que estava faltando gente para ir. O pessoal tinha um concurso, tinha uma viagem, um aniversário,
e acabava eu ficando sem gente para mandar. E eu assumi um compromisso público lá, que aquela igreja nunca mais ia fechar. E diante de Deus também, não vai fechar essa igreja não, nós vamos trabalhar. Mas Deus não estava mandando um obreiro para nós. Deus também faz umas coisas, bota a gente nas confusão e parece que larga a gente só. Não mandou um obreiro já para nós, nem um missionário para a gente botar lá na frente de trabalho. E uma quarta-feira eu estava na igreja, antes do culto de oração, que eu saía do trabalho, da caixa, chegava na igreja, sempre eu discipulava uma pessoa, eu sempre estava discipulando alguém, trabalhava o dia todo na caixa, saía no final do dia, antes de começar o expediente na igreja, eu discipulava uma pessoa, para depois começar o culto lá começava 8 horas, então sempre de 6h30 até 7h30, quase 8 horas eu estava discipulando. Naquela época eu estava discipulando Tião, um engenheiro da Companhia de Energia de Brasília. Terminou o discipulado ali com o Tião, ele foi para o culto, e eu fiquei ali pensando, orando, pedindo a Deus, Senhor, quem que eu vou mandar para Campos Belos nesse final de semana? A porta estava entreaberta, aparece lá o Lúcio era um maranhense, que foi garimpeiro, lá para o lado de Serra Pelada, bebedor de cachaça, jogador de dominó, tinha se convertido, tinha uns 4 anos, eu tive o privilégio de discipular o Lúcio, e ele era porteiro de um prédio lá, ele morava embaixo no prédio, num quarto de sala do prédio embaixo, ele era tipo porteiro, faxineiro do prédio, ele tinha mais 6 filhos, a Terezinha, a esposa dele, era faxineira, diarista, eles moravam ali no prédio, se converteram, se tornaram membro da igreja, moravam no quarto de sala, ele e 6 filhos ali, tudo amontoadinho, uma benção essa família. Evangelista, ensinei o Lúcio a evangelizar e discipular. Esse menino virou uma bênção na igreja, homem simples, de poucas letras, ele tinha só a 5ª série. Eu lembro que eu brinco com ele, que para ele ler João 3,16, ele leu 10 vezes comigo, fazendo o discipulado, até ele pegar o ritmo. Ele falou, pastor, tem tempo que eu não leio nada. Um homem simples. E nesse dia, e o Lúcio, assim, evangelizava e discipulava o tempo todo. Nesse dia ele apareceu na porta do gabinete e entrou. Fiz sinal para ele, ele entrou. Eu falei, Lúcio, o que você vai fazer esse final de semana? Ele falou, nada, pastor, eu estou por aí. Eu falei, você não quer ir em Campos Belos, não? Ele falou assim, eu vou. Mas ele achou que era para ir comigo, que às vezes eu ia nesses trabalhos missionários, visitar as congregações, pregar e levava alguém. Ele falou assim, eu vou. Eu falei, mas eu não vou não, é para você ir dirigir o culto lá e pregar. Aí ele disse para mim, e o senhor se responsabiliza? Eu falei, eu me responsabilizo. Já está com o boletim pronto, a secretária já tinha preparado o boletim no final de semana para Campos Belos. Peguei um texto bíblico, arrumei um sermão e disse assim, ó, você vai ler esse texto, você vai pegar esse negócio assim, você vai falar isso aqui. Vai direitinho lá, você vai fazer o culto lá. Pegou o ônibus e foi para lá. Liguei para a irmã Zumirene, dei as coordenadas e eu disse para ele, terça-feira à noite você vem conversar comigo aqui. Combinado, você vai trazer o relatório. Na segunda eu já liguei para a dona Zumirene. Como é que foi aí, dona Zumirene? Não, foi bem, pastor, foi bom. Na segunda noite, terça-noite eu encontrei com o Lúcio e perguntei para ele, como é que foi, meu filho? Ele falou, pastor, foi bom. Agora aquele sermão que o senhor me deu, eu não consegui pregar não. Eu li até o texto, mas eu falei outras coisas, porque aquele negócio ficou complicado para mim. Não tem problema não. Quarta-feira eu estou cumprimentando as pessoas na porta da igreja. Ele passa perto de mim e fala assim, se quiser que eu vá para Campos Belos de novo esse final de semana, eu vou. Chamei para conversar e falei, senhor, então vá com a Terezinha, sua esposa. E eles foram naquele final de semana. E eles foram no outro. E eu comecei a mandar o Lúcio. Uma equipe americana estava vindo e eu combinei com um pastor, um amigo que eu tenho nos Estados Unidos, o pastor Clay. Aliás, agora em outubro ele vai estar na Amazônia numa viagem missionária. Todo ano ele vem numa viagem missionária. Esse grupo foi para lá. Eu falei, Lúcio, você tira uma semana de folga do seu trabalho para você estar com esses americanos lá durante a semana. E a gente paga alguém para trabalhar para você lá no condomínio. E eu vou na sexta-feira. Na sexta-feira à tarde eu devo sair umas 3 horas da tarde daqui. Eu quero chegar lá para o culto ainda. E assim a gente fez. Quando eu cheguei na sexta-feira à noite lá, o pessoal já estava quase no horário de começar o culto. Eu ainda conversei com o pastor Clay e perguntei para ele, pastor Clay, como é que foi a semana aqui? Ele falou, uma benção. Agora o pastor Lúcio é muito bom. Todo mundo conhece o pastor Lúcio na cidade. Isso tinha mais ou menos uns 3 meses que ele estava indo lá. É mesmo. Terminou o culto, um moço veio conversar comigo e disse assim, o senhor que é o dono e que manda na igreja? Eu falei, não senhor, eu não sou dono nem mando não. Ele falou, não, porque eu queria lhe pedir um negócio, eu quero lhe pedir um negócio. O que o senhor quer me pedir? Eu queria lhe pedir, eu não sou da igreja, eu não sou batista. A minha esposa que frequenta aqui, eu sou dentista, minha esposa está frequentando aqui agora. E eu queria lhe pedir um negócio, não tire o pastor Lúcio daqui não. Eu falei, pastor Lúcio? Eu falei, não tire o pastor Lúcio daqui não. Porque ele é muito bom, todo mundo gosta dele. Aí eu chamei o Lúcio depois, Lúcio, que história de pastor é essa? Ele falou, não pastor, o pessoal me chama de pastor aqui. E eles falam essas coisas porque eu estou pedindo sempre, a gente está sempre orando para Deus mandar um pastor, mandar um obreiro para cá. Eu estou aqui ajudando, mas nós estamos orando.
Então por isso que eu acho que o pessoal fala isso. Voltei para Brasília, reuni a liderança da igreja, conversei com o Lúcio, conversei com a liderança e falei o seguinte: irmãos, o que vocês acham da gente nomear o Lúcio como missionário evangelista da igreja? Aí você sabe como é que isso aqui é negócio de reunião batista, né? 1 hora, 2 horas de reunião, aquele negócio, vai, e um acha uma coisa, ou acha outra, e um falava assim: mas pastor, o Lúcio não fala um português direito, o Lúcio derrapa no português, o Lúcio fala nós vai, pastor. Às vezes o verbo não sai no tempo correto. O Lúcio, pastor, não tem seminário, não tem formação. O Lúcio é porteiro de prédio, a nossa igreja nomear o Lúcio como diz, não vai dar certo, pastor. E foi aquele negócio para lá, foi para cá, e a coisa vai, e aquela reunião, e meu Deus do céu. Aí eu falei, um líder lá percebeu minha aflição, conhecia meu coração, e disse assim: vamos nomear provisório por 6 meses. É mais ou menos assim: o senhor, pastor, se responsabiliza, a gente vai olhar 6 meses, se não der certo é culpa sua. Aí eu falei: então vamos levar para a igreja dessa forma. Aí levamos para a assembleia, e aí a igreja aprovou 6 meses, sob supervisão do pastor. Agora olha que risco, ele ia sair do emprego, ia para lá, se não desse certo, ia voltar. Eu estava com abacaxi na mão, vai resolver. O Lúcio, a esposa e 6 filhos. Mas nós voltamos esse negócio lá, colocamos diante de Deus, oramos. E aí o Lúcio pediu demissão nesse condomínio, juntou essa meninada dele, a mudança dele e tal. Fizemos um culto de comissionamento, missionário evangelista, essa coisa toda. E o Lúcio foi para lá, eu orientei, dei uns livros para ele ler. Falei: você tem que terminar o supletivo agora, porque depois você vai fazer o curso de teologia, você vai fazer mesmo a distância, você tem que fazer, tem um monte de orientação, você tem que vir 1 vez por mês aqui para a gente conversar, etc e tal. E enfim, mandamos o Lúcio para lá. Fizemos aquele culto bacana na igreja, aquela coisa toda. E o Lúcio se sentindo, aí a Terezinha juntou com a meninada dela e foi para lá. Um dia que ele me ligou e falou assim: pastor, ele morava num quarto de sala, irmãos, com 6 filhos, e foi morar na casa de 5 quartos. Ele falou: pastor, essa casa aqui não presta para mim não. Tem dia que eu não encontro a Terezinha, a gente se perde nessa casa. Eu vou mudar de casa, essa casa tem banheiro demais, pastor. Tem 5 banheiros nessa casa, é muito grande. E ele começou a continuar o trabalho lá. Um dia o oficial de justiça foi na casa dele. Olha que coisa, oficial de justiça foi olhar e disse assim: pastor Lúcio, o juiz, o meritíssimo, quer falar com o senhor. Falou para o senhor ir lá no fora. Aí ele me ligou. Aí eu disse: o juiz vai te prender. Você fala que é pastor, você não é pastor, vai lá. Aí ele perguntou assim: com que roupa eu vou? Eu falei assim: se arruma bonito, rapaz, bota uma camisa ajeitada, bota uma gravata e vai lá falar com o cara. Aí ele foi lá falar com o juiz. Aí o juiz recebeu o Lúcio lá e falou: pastor Lúcio, é o seguinte, eu não sou protestante, eu sou católico não praticante, mas eu queria lhe pedir um negócio. O senhor poderia vir toda segunda-feira aqui no fórum para orar e ler a Bíblia com a nossa equipe aqui, antes do expediente? Aí o Lúcio falou assim: doutor, é o seguinte, a minha agenda realmente é uma agenda cheia, mas eu venho. Ele saiu de lá, eu acho que já na porta do fórum ele me ligou, ele estava eufórico. Ele me ligou: e pastor, você não imagina, um homem quer que eu venha fazer estudo bíblico aqui toda segunda de manhã, e eu topei. Falei: eu vou orar por você. Agora, se você não fizer direito esse negócio, o cara te prende também. E aí ele começou a fazer o trabalho lá. Uns 3 meses depois, a secretária do juiz liga e fala: pastor Lúcio, o meritíssimo quer falar com o senhor, pediu para o senhor passar aqui. Aí o Lúcio me liga e diz: ih, pastor, o moço deve não estar gostando, ele vai acabar com esse negócio. Aí o Lúcio foi lá, o juiz falou para ele: pastor Lúcio, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, sua agenda cheia, mas eu queria lhe pedir um negócio. O senhor não poderia vir também na sexta-feira? Porque depois que o senhor começou a fazer esses estudos aqui, ler a Bíblia e orar com o pessoal, o ambiente nesse fórum mudou. O pessoal tem me pedido aqui para o senhor vir mais uma vez por semana. Eu queria ver se o senhor podia encaixar na sua agenda aí, vir na sexta-feira também, começar e fechar a semana, a gente orando e lendo a Bíblia com o senhor. Aí eu falei assim: doutor, a minha agenda realmente está cheia, mas pedido seu não tem jeito, eu venho. Irmãos, o prefeito ficou sabendo, mandou chamar o Lúcio. Falou: pastor Lúcio, sabe como é político, né? Pastor Lúcio e tal, aquela coisa toda.
tem jeito o senhor vir aqui na prefeitura fazer o mesmo que o senhor está fazendo lá no fórum, não? Falou, prefeito, a minha agenda está cheia, mas eu não posso negar um pedido ao senhor, eu vou atender. E o Lúcio foi fazer o estudo na prefeitura. Irmãos, deixa eu fechar essa história para eu terminar aqui, que a coisa está ficando já tarde demais. 11 horas. Naquele ano eu deixei a junta, eu deixei a igreja, fui para a junta. E um pastor foi pregar lá, um amigo meu me mandou uma mensagem: eu vou pregar agora em Campos Belos. A igreja está abarrotada, tem gente assistindo pela janela, do lado de fora. No primeiro banco está aqui o prefeito e a família, que o polícia sempre fica no primeiro banco. Está o prefeito e a família. A mais atrás ali está o juiz e a família. A liderança da cidade está aqui. E o juiz disse o seguinte: eu sei que o pastor Lúcio derrapa no português. Eu sei que o pastor Lúcio não é um grande teólogo, mas como eu gosto de ir, depois de uma semana de trabalho na igreja do pastor Lúcio com a minha família, para ouvir um homem de Deus. Como é bom ir ouvir alguém que esteve na presença de Deus. Como eu gosto de ouvir o pastor Lúcio, mesmo quando ele fala que nós vai para o céu porque Jesus morreu na cruz. Mas como é bom ouvir alguém que tem intimidade com Deus, que anda na presença de Deus, gente que tem cheiro de Deus, gente que se relaciona com Deus, gente cheia da graça e do Espírito de Deus. Ele disse: eu gosto muito de ir na igreja do pastor Lúcio. Eu sei que ele derrapa no português, mas eu gosto de ir lá porque é bom ouvir um homem de Deus falar coisas de Deus, ouvir alguém que esteve com Deus e tem intimidade com Deus. Hotel daquela cidade, o melhor hotel de Campos Belos, irmãos, fechou uma manhã de domingo e entregou a piscina do hotel para o pastor Lúcio batizar 38 pessoas. O Lúcio terminou o supletivo, fez o seminário à distância lá no Equatorial, e hoje ele é pastor batista, pertence ao Ordem dos Pastores Batistas do Distrito Federal, com carteirinha e tudo, e ele me mostra a carteirinha. Agora eu sou pastor com carteirinha. Eu disse para ele: rapaz, o que te credencia não é essa carteirinha, o que te credencia ao ministério é Deus, e é quem te chamou, é a tua intimidade com Deus, isso credencia você para o ministério. Não é a carteirinha nem um título de pastor que nos credencia em falar em nome de Deus. O que nos credencia a falar em nome de Deus é estar vivendo e andando na presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, com uma vida de oração. Um homem de Deus passou a liderar a cidade, um homem simples, sem muita cultura, mas que conhecia Deus. Às vezes nós temos líderes com muita cultura que não conhecem Deus. Eu não sou contra a cultura, é bom ter muita cultura, mas é muito melhor conhecer Deus. E como é bom ouvir alguém que tem intimidade com Deus. Como é bom chegar num domingo para ouvir alguém. Como é bom numa escola bíblica, como é bom ser discipulado, se relacionar com pessoas que andam com Deus, gente que esteve com Deus. E aí, pastores e líderes, o que mais as nossas igrejas precisam na sua ministração não é um líder estressado por uma agenda louca, correndo para lá e para cá, para atender tudo e todos e corresponder com a expectativa de todos, sem ter intimidade com Deus. O que as nossas igrejas mais precisam são líderes cheios do Espírito Santo, que andam com Deus, que têm vida de oração, porque é a vida de oração do líder que vai determinar o ritmo da igreja. E eu paro aqui, que não tem mais condições de falar nada, que aquele relógio está gritando para mim assim: o senhor pare de falar. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Espero que essa manhã aqui signifique algo muito sério e profundo para você. Baixe sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Você precisa se arrepender de alguma coisa nessa manhã? Peça perdão a Deus. Você quer recomeçar sua vida de oração hoje, sair daqui com uma nova proposta de relacionamento e de vida de oração com Deus? Eu não vou conseguir mudar você, nem a sua vida de oração. Talvez a sua decisão não dure 5 dias. É o que motiva o seu coração que vai definir o ritmo da sua vida. Eu
Eu gosto de me ajoelhar para orar. E às vezes eu gosto de convidar assim: se você quiser se ajoelhar juntinho de mim aqui, quiser sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, fala assim: pastor, eu quero me ajoelhar contigo, eu quero orar nessa manhã contigo. Se por algum motivo você quiser vir para junto de mim aqui, vem cá junto de mim. Se ajoelha comigo aqui e fala: pastor, eu vou orar contigo aí. Mas sobe aqui, fica ajoelhando pertinho de mim aqui. Não fica longe não, fica lá no corredor não. Se vier, vem aqui para pertinho de mim. Se ajoelha comigo. Fala: pastor, eu quero me ajoelhar contigo, quero chorar contigo. Eu quero pedir graça a Deus nessa manhã. Eu quero pedir perdão, Senhor. Oh Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu poderia ter orado mais e não orei. Oh Deus, eu quero te pedir perdão, porque às vezes eu arrumo tanta coisa para fazer. Tanta coisa, Senhor. Às vezes fico fazendo coisas irrelevantes e eu poderia estar mais tempo com o Senhor. Ó Deus, nessa manhã de sábado aqui em Recife, eu, Fernando Brandão, em nome de Jesus, quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu poderia estar na tua presença e não busquei o Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu gastei o meu tempo inutilmente, quando eu poderia estar meditando na palavra, abençoando uma pessoa, discipulando alguém, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu achei que eu podia fazer alguma coisa e o teu Espírito, Pai, é quem de fato faz as coisas acontecer. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir graça, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão prostrados comigo nessa manhã. Pedir misericórdia, Senhor, pelas vezes que eu poderia ter orado mais com meus filhos, com minha esposa, com minha família e não orei. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu poderia ter intercedido mais pelos líderes da minha cidade, do meu estado, do meu país. Ó Deus, eu quero te pedir perdão, porque às vezes tem tanta coisa ruim acontecendo no meu país, porque eu não orei. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu não intercedi pelos perdidos, pelos meus familiares que ainda não são crentes. Quero te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, porque eu não tenho orado sem cessar. Quero te pedir perdão, Senhor, pois às vezes as coisas do mundo têm sido a prioridade. As coisas da rotina, da sobrevivência passam a ter mais importância do que a vida de comunhão com o Senhor. Ó Deus, enche-nos com a tua graça nessa manhã. Renova o nosso ânimo e a nossa alegria. Ó Deus, põe uma motivação genuína de amor pelo Senhor no nosso coração, para nos motivar a orar. Queremos ser, Senhor, uma vida cheia do teu Espírito. Queremos ter uma vida cheia do teu Espírito. Queremos buscar a tua face. Queremos viver para a tua glória. Pai, derrama a porção dobrada da tua graça sobre cada um de nós nesta manhã. Abençoe a nossa família, Senhor. Ajude-nos a restaurar o altar da oração na nossa casa, no nosso casamento. Ó Deus, nós consagramos a nossa família ao Senhor. Que o nosso lar seja um lugar de adoração, um lugar de invocar o teu nome, um lugar de proclamação. Colocamos as nossas vidas, Senhor, no teu altar nesta manhã, pois nós queremos viver para o louvor da tua glória. E obrigado pela vida de cada um dos teus servos. Rogamos, ó Pai, pelos pastores e líderes da Convenção Batista aqui do estado de Pernambuco, pela liderança da convenção, pelos missionários, pelos líderes. Oramos pelo Seminário do Norte, pelo SEC. Oramos pelas organizações, União Feminina, União Masculina, a juventude, Senhor, a obra nesse estado, a obra missionária, cada congregação, cada trabalho missionário, cada igreja, Senhor. Aviva, Senhor, o coração de cada pastor, traz alegria, ânimo, tira o desânimo, tira a tristeza, tira, ó Deus, questões às vezes que estão bloqueando o agir do teu Espírito no nosso meio. Derrama graça, Senhor, traz um avivamento de oração, um avivamento de quebrantamento, um avivamento missionário, um avivamento de evangelização discipuladora, um avivamento, Pai, para alcançarmos esse estado com a tua palavra,
Pai, ser com o pastor João Batista na direção da convenção e toda a diretoria da convenção, ser com a liderança de cada organização, cada departamento, cada ministério. Oh Deus, abençoe a família Batista no estado de Pernambuco. Oh Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, fortalece-nos, Senhor, para avançarmos na dependência do Senhor, porque sabemos que o Deus de Jacó é o nosso refúgio e Ele está conosco. Agradecemos essa manhã preciosa, que Teu Espírito continue falando conosco durante esse tempo aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitar, esquecer, cada dia Sua vida viver, nossas vidas vem nos transformar. Dê a mão para o seu irmão e vamos cantar mais uma vez esse refrão. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Nossas vidas